pessoal, tudo bom? Eu me chamo Arthur Oliveira e estou aqui novamente com o podcast De Cara com a Arte. E hoje eu quero agradecer a essa lei incrível, Paulo Gustavo, e a nossa Secretaria de Cultura e a Prefeitura de São Gonçalo do Amarante. Sem eles, nada disso seria possível. E hoje está um dia muito especial porque estamos recebendo uma pessoa muito querida, uma pessoa que eu conheço há algum tempo e eu admiro como mãe, bailarina e como profissional da arte. E para falar do tema que eu adoro, que é patrimônio cultural e memória coletiva. E para falar sobre essa história, eu quero convidar agora para falar sobre esse assunto da Luz Rodrigues. Seja bem-vinda, minha querida, que honra poder te receber aqui. Você não tem noção da emoção de poder te conhecer. Não sou eu, por mais que eu esteja no seu cotidiano, conhecendo você cada dia mais, mas tem pessoas que estão lá do outro lado que não te conhecem, que necessita de conhecer e precisa conhecer um pouquinho mais de da Luz Rodrigues. E para começar, eu gostaria que você se apresentasse. Obrigado, Arthur. Meu nome é Maria da Luz Rodrigues da Silva. Sou professora de História há 13 anos, formada pela Universidade Estadual da Paraíba. Hoje faço pós no IFRN em Ensino. Sou mãe, sou dona de casa e ultimamente sou bailarina. Também aqui na escola. Isso. E é um prazer estar aqui com você. O prazer é todo meu, da Luz. Que emoção, né? Também muita emoção de estar aqui. Não imaginaria que eu ia estar hoje, nessa noite aqui que com bacana, você. Né? E vamos começar nosso bate-papo? Vamos. Tem algumas perguntinhas, são pouquíssimas, não se preocupe, tá bom? E a primeira pergunta é: o que é patrimônio cultural para você? Patrimônio cultural, na verdade, é um conjunto, né? Um conjunto de bens materiais e imateriais que a gente herda do passado, herdamos do passado, e que faz parte da construção da nossa identidade, de quem somos. Mas, assim, para mim, acho que está muito mais além do que isso, né? O que é patrimônio. Patrimônio, ele pode estar através, não necessariamente não precisa estar dentro de espaços como museu, ou em arquiteturas, mas também pode estar nas histórias contadas pelos meus avós, pelos meus familiares, nas cantigas, nas tradições que a gente deixa, né? Mas tudo aquilo que esse conjunto que a própria sociedade ela constrói e deixa para o mundo, né? E vai passando de geração em geração. Então, o patrimônio é isso. O patrimônio vai muito mais além do que apenas um objeto de ver, de tocar, de admirar. Né? Então, bacana. Que legal, da Luz. E me diz uma coisa, aqui em São Gonçalo, o que você acha, o que você sente como historiadora sobre nossos patrimônios? Assim, eu me alegro muito, porque eu vim de uma cidade, sou do interior da Paraíba, que lá eles não preservam tanto o patrimônio histórico, nem o patrimônio imaterial, né? O material nem o imaterial. E aqui em São Gonçalo eu consegui enxergar um pouco de preservação, né? Não há uma preservação de forma geral, mas ainda tem a questão do guardado, preservado, cuidar principalmente dos imateriais, das manifestações imateriais que acontecem aqui, das danças culturais, culturais que né? eu sinceramente eu fiquei muito encantada. E quando eu cheguei para ser professora aqui, quando eu perguntava aos meus alunos, e muitas vezes eles não sabiam. Eles morando aqui, eles não têm ideia de quão eles são ricos patrimonialmente, historicamente. E eu ficava muito assim, por que vocês não conhecem? É tão importante a gente conhecer a história do nosso lugar, ter essa memória, sobre né? Os mártires, né? Eles não têm isso, parece que não é contado, parece que não é interessante para eles. E é tão importante a gente saber disso, de onde a história do nosso lugar, para a gente saber da nossa origem, saber quando a gente volta, né? É uma criação de identidade, sim, de se autoconhecer. E que São Gonçalo é muito rico. Muito rico nisso. É patrimônio, assim, que é realmente como é considerado, né? O patrimônio imaterial e material do Estado. Eu acho que é isso que é considerado o berço da cultura do Rio Grande do Norte.
E realmente eles conseguem preservar desde o artesanato, as danças, os monumentos, as igrejas aqui, que algumas E são as tombadas. grandes figuras também, como Dona Militana, né? E as que é um figuras como patrimônio. Dona Militana, que vem Que é um todo o matrimônio imaterial. riquíssimo. É de uma história maravilhosa. Maravilhosa, assim, de como é que uma pessoa analfabeta, né, conseguiu levar ao mundo lá fora, ser reconhecida pela sua, na verdade, pelo seu dom, porque isso é um dom também. Isso mesmo. E uma das maiores artistas que a nossa cidade São Gonçalo. pode ter, né? E graças a Deus ela está viva. Eu espero que não haja esse apagamento de memória, né? Que a gente vive muito essa questão da memória curta. A gente tem uma questão da memória de esquecer aquelas pessoas que foram tão importantes para que a gente pudesse chegar hoje aqui. Né? A gente não pode deixar de esquecer essas pessoas. Mas uma coisa eu posso dizer, Dona Militana vai ser eterna. Eu tenho certeza disso. Comecei a estudar sobre ela agora. Você fica encantado, cada vez né? mais, cada cantiga, cada música, eu fico, nossa senhora, cada história, tantos romances que ela teve. Aquela inauguração que eu sempre falo, a inauguração lá do museu, do museu não, do que teatro. Vale a pena ir, né? E eu fiquei assim, eu já fui no museu, já vi um pouquinho, não conheci depois que foi restaurado, né? Feito lá, mas aquela abertura do teatro com aquela cantoria eu fiquei me imaginando assim, eu fiquei encantadíssima assim, muito apaixonada. Muito. Então, São Gonçalo sim é rico de patrimônio e somos muito felizes, né, poder estar hoje aqui. E faz quanto tempo mesmo que você está em nossa cidade? Eu estou aqui há 10 anos, mas eu falo que eu sou bem menos, porque eu passei acho que os 3, 4 primeiros anos indo e voltando para minha cidade, que eu trabalhava lá e voltava para cá, e assim, na verdade, mas ao todo tempo faz 10 anos que eu estou aqui em São Gonçalo. Que bacana. E vamos dar continuidade à próxima pergunta. Como a memória coletiva fortalece a identidade locais? Eu acho que justamente isso, a questão do próprio fortalecimento, assim, quando você tem comunidades que eles conseguem viver certos acontecimentos e levar esses acontecimentos adiante, né, na verdade, assim, é uma junção que forma, na verdade, que forma uma união, assim, eles conseguem se descobrir quem eles são, porque eles estão memorizando, estão resgatando memórias de lutas, de conquistas, né, que isso é tão importante para a gente descobrir quem somos nós dentro de um grupo, onde pertencemos. Então é muito o lugar de pertencimento. Então guardar a memória é isso, nos colocar nesse lugar de pertencimento, fazemos parte dali. Né? Então é muito importante essa questão da história coletiva. Isso. E me diz uma coisa, o que as novas gerações podem aprender com o passado? Acho que aprende muito com o passado. A gente aprende bastante, porque a gente aprende a não fazer igual. Né? A gente aprende que muitas vezes no passado a gente viveu muitos como é que eu posso dizer a palavra? A gente tem muitas dificuldades, aconteceu muitas coisas para que hoje a gente pudesse chegar até aqui. Então, quando a gente olha para esse passado e tenta compreender, né, para que esse presente que a gente não deixa mais nenhum voltar. A gente vive num momento de apagamento de memórias. Tudo acontece muito rápido. Tudo acontece muito rápido. Cada dia é uma novidade. O que ficou para trás a gente vai esquecendo. A própria história do país vai se esquecendo de como é que ele foi construído, de como ele chegou aqui. E é importante que essa juventude também estude, se interesse, saber um pouco da história do seu país, para eles entenderem como é que eu cheguei até aqui, por que isso é tão importante, porque isso faz parte do meu dia a dia. Então, eu falo muito isso da sala de aula, isso é importante, é muito importante a gente saber a história. É importante que não haja esse apagamento de memória. É importante que a gente se descubra, né, como pessoa, como identidade. Então, a gente aprende valores com isso. A gente aprende que a gente não quer voltar o que era antes. A gente quer sempre evoluir e melhorar. E a gente vai aprender justamente com aquelas pessoas que lutaram, que conquistaram os seus direitos lá atrás, mas só vai aprender isso se eu estudar sobre isso, né, para eu entender como que eu cheguei aqui dentro dessa sala de aula, como é que uma menina, eu posso andar de mini saia, né, eu posso vestir mini saia. Então isso é importante, essa questão, eles vão aprendendo esses valores, vão se concretizando lá
no seu dia a dia. E modificando também, né? E modificando, né? Trazendo tendo uma visão totalmente diferente às vezes. Mas essa visão diferente é importante. Sim. Imagina se todo mundo pensasse igual. Né? As ideias elas têm que ser diferentes mesmo, elas têm que ser opostas para a gente criar opiniões, né? A gente ter as nossas próprias opiniões. Então, estudar o passado, estudar essa memória, tentar buscar essa memória para o presente, para a gente entender as circunstâncias que a gente é colocada nelas, é muito importante. Bacana. E quais manifestações estão em risco? A gente acabou de falar um pouco sobre as tradições imateriais, infelizmente, né? As que mais sofrem são a questão dos próprios dialetos, os manuscritos, a tradição oral, porque elas vão se perdendo. Eu fico imaginando assim, os povos indígenas, né? Que a gente fala que são os povos que são falantes, então cada vez mais que a gente perde falantes, a gente vai perdendo um pouco, né? Dessa tradição, desse tipo de dialeto. O próprio artesanato, as pessoas, os mais novos, infelizmente, eles não se interessam por artesanatos, não se interessam pelas cantigas tradicionais, né? A gente tem isso também. Então, isso vai se perdendo com o tempo. Por isso que eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui em São Gonçalo, porque eu vi grupos que eu fazia, meu Deus, eu vi isso aqui quando eu era criança, eu devia ter 5, 6 anos esse tipo de manifestação. E eu só fui ver essas manifestações na minha adolescência, porque entrou um pessoal lá que era bem focado na questão da cultura lá do meu município. Não, a gente tem que resgatar algo tão cultural, tão bonito. Por que a gente não resgata isso? E hoje eu olho para lá também, porque eu sou ligada muito à minha cidade, e eu vejo que tudo aquilo que foi tentar, aquele resgate, não existe mais. Então, chega a dar uma dor no coração quando você olha assim, pô, tanto patrimônio material que deveria estar ali, que deveria estar sempre colocado aos jovens, os próprios jovens conhecer, entender nessa dinâmica, e eles não se interessam. Muitas vezes é por falta de incentivo, né? Porque a gente sabe que hoje a juventude... De uma boa gestão também, que possa estar ali fortalecendo, fomentando a cultura incentivar local. o aluno em questão de próprio recurso financeiro, porque a gente sabe que as coisas hoje muitas vezes é movida ao dinheiro, mas eu não vejo, não consigo ver. E aqui quando eu vejo os grupos de crianças menores, até maiores, eu fico encantadíssima. É isso mesmo. Isso tudo por causa também, eu acho que um tempo para cá, principalmente nessa nova gestão que nós estamos tendo, eles estão arregaçando as mangas mesmo, fazendo acontecer, fazendo com que nossa cultura se fortaleça. Está vindo festival, onde vai grandes momentos culturais vai vir aí pela frente. Então a nossa gestão ela está fortalecendo mais ainda com o museu, falando sobre Dona Militana, que eu convido você que está aí, quem não conhece o Museu de São Gonçalo do Amarante, visite. É uma coisa incrível. Então, assim, tá ali o nosso patrimônio, tá ali a nossa história, tá ali uma história de uma grande artística, Dona Militana. Então, assim, é muito bom. Então, a nossa gestão, ela tá fazendo as coisas acontecer e fazer com que ela possa ir além e fazer que chegue até aonde é necessário, né? E eu queria finalizar com uma pergunta: como conectar tradições e modernidade? Acho que a gente pode usar da própria tecnologia. Então, a gente pode utilizar a tecnologia ao nosso favor, né? As redes sociais, a questão da própria divulgação, trabalhar a questão da manutenção, da preservação de documentos, da própria descrição. Tem alguns, como é que eu posso dizer a palavra? Agora esqueci. Mas a gente tem muitos profissionais que são dedicados a esse tipo de preservação. Os arquivistas, né, a questão da própria digitalização, de guardar esses recursos, que é importante, isso vai passar para as próximas gerações futuras. Mas a internet hoje, eu acho que é a via que a gente deveria seguir, né? Porque você pode divulgar, você pode guardar aquele documento, pode fazer documentários, isso é uma forma de registrar e preservar essas tradições. Além, assim, de você usar o próprio artesanato hoje, ele pode ser um pouco mais tecnológico, mas sem esquecer as técnicas passadas, a forma, né, de como é feito. Então, a gente pode usar, sim, os recursos tecnológicos para deixar, guardar
fazer a história, fazer com que essas tradições evoluam, né? Chegam lá nas gerações futuras. Isso mesmo. E lembrando que nós estamos aqui nesse podcast que só está sendo possível por causa da Por conta da tecnologia, né? Então é importante também, é bom, a gente tem que saber fazer o bom uso das redes, Isso né? O bom uso da tecnologia, que é importante também isso, os jovens também saber, né? Que é importante também fazer o bom uso para estudar, para conhecer, né? Para guardar um pouco dessa memória que é tão importante para a gente ter a nossa ideia da construção da própria identidade, de quem somos, de onde viemos, e para saber para onde a gente vai, até onde a gente pode ir. Então, isso é muito importante. E aproveitando, pegando o gancho, e da Luz, para onde vai? Quais são seus planos futuros como mulher, mãe, artista? O que você pensa para a gente encerrar esse podcast? Eu penso em terminar minha pós-graduação, que eu acho que é o que está dando mais trabalho no momento. Mas eu não tenho muitas pretensões. Eu acho que eu gostaria de continuar sendo quem eu sou, dentro da minha essência, levando um pouquinho daquilo que eu conheço. Eu sei muito pouco sobre o mundo, assim, mas que esse pouquinho de conhecimento possa enriquecer outros. Mas é isso. Mãe, acho que foi um dos desafios mais, assim, que eu tive na minha vida. Foi muito desafiador ser mãe, ser dona de casa, e hoje não estar mais no lugar de filha, né? Porque eu acho que é o lugar que dói mais. É muito bom ser filha, mas estar no lugar de mãe cobra muito da gente que é mulher, a gente se cobra muito, se cobra todos os dias. Então, continuar sendo um pouco bailarina, né? Realizando esse sonho de infância, de criança, porque querendo ou não, é um sonho de infância que eu jamais imaginei na minha vida que eu ia dançar E dividir o palco com a minha filha. Então foi muito emocionante. Eu disse, eu quero assistir minha filha dançar, porque a gente, para viver, sentir aquela emoção. Então é muito bom, mas é também muito bom dividir isso com ela, que eu vou ter muitas histórias para contar, né, no futuro. E essa é a Daluz Rodrigues. Muito obrigado, Daluz. Fico muito feliz em conhecer um pouquinho de você, né? Então, assim, eu quero agradecer a esse projeto, né, de Paulo Gustavo, a Lei Paulo Gustavo, que deu a oportunidade de a gente poder estar aqui hoje, de cara com a arte. E obrigado a todos. E lembrando, todas as quinta-feiras, às 18 horas, no nosso canal do YouTube, vai estar aqui, tá? O nosso @ do nosso Instagram, do nosso canal. E da Luz, muito obrigado, tá certo? Fico muito feliz, honrado em te receber e que venha novos projetos e novas oportunidades de falar. Obrigada a você, obrigada pelos convites, essa oportunidade. Obrigada por você ser quem é, porque você foi um anjo. Continuar sempre, viu? Na minha vida. Obrigada.